Deixa eu ver os assembleianos aqui. O pessoal dá uma... Quando mexe assim na cadeira que sente saudades, né? Amém. Cadê meu amigo Felipe? Ele saiu, né? Ele saiu. Tá. Glória a Deus, Senhor. Gente, é uma bênção e um privilégio poder estar aqui pregando para vocês mais uma vez. Voltou, Felipe? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fica ali, Felipe. Eu preciso de você aqui do meu lado sempre. Amém, amados? Prazer estar com vocês. Prazer estar aqui na casa do Senhor. Prazer poder ministrar. E prazer poder fazer isso. A gente precisa ser igreja. A gente precisa de abrir a oportunidade para que você pratique a sua oração, para que você manifeste a vida de Cristo dentro da igreja. Isso é uma prática que a gente vai perdendo conforme vai passando o tempo, mas nós precisamos de fazer isso. Um louvor que acabou de falar sobre os ossos, nós falamos sobre as águas, então nós precisamos de falar, opa, peraí, vamos ligar uma coisa na outra e vamos ser voz de Deus aqui. Você é voz de Deus, você pode profetizar, você pode falar, você pode orar, você não precisa esperar pastores, autoridades fazerem, você pode fazer, amém? E se você precisar de ajuda, peça para nós, estamos aqui para isso, amém? Amados, na noite de hoje, eu acho que está com eco aqui, daqui a pouco eu vou começar a gaguejar, alguma coisa aconteceu aqui, som, amém, som, amém, vamos lá. Noite de hoje eu quero trazer para vocês um tema sobre adoração, e o tema da palavra é entrar, adorar e permanecer, amém? Nós vamos usar alguns textos hoje, nós vamos usar basicamente 3 textos, nós não vamos falar sobre todos os textos, mas nós vamos ler bastante coisa da Bíblia, e eu quero basear esta palavra no texto do Salmo 24, no versículo 3 a 6, se você tem a sua Bíblia no papel, ou se você tem a sua Bíblia no celular e quiser acompanhar, fique à vontade, nós vamos estar colocando os textos aqui, mas eu acho importante, principalmente quando nós começarmos a falar sobre 2 Crônicas, dos capítulos 29 até o capítulo 35 mais ou menos, é interessante você acompanhar conforme eu for falando e explicando sobre a vida dos reis, porque eu não vou ler o capítulo todo, eu vou colocar alguns pontos, mas conforme nós fomos colocando, se você quiser acompanhar, para você ter certeza de que eu estou falando as coisas numa ordem cronológica, acompanhe. Então, a segundo texto, ou segunda parte das Escrituras, que nós vamos nos debruçar nessa noite em 2 Crônicas 29 a 32, e assim como eu costumo fazer, e eu busco sempre fazer, nós vamos terminar no Novo Testamento, porque uma das coisas que eu tenho prazer em fazer, é mostrar que Jesus, Ele é Jesus, desde Gênesis até o Apocalipse, de que toda a palavra revelada, ela revela quem é Jesus, e de que a Bíblia, ela é a única fonte de verdade, de inspiração. A Bíblia, ela é infalível, imutável, não necessita de atualização, e nós somos guiados por causa dessa palavra. Se tirarmos essa palavra dos nossos púlpitos, não haverá mais igreja cristã. Nós faremos daqui um palco de palhaços, um palco de pessoas que estão passando experiências sem ter uma base teológica. Mas por que você está falando isso, Bruno? Porque logo, se não, você vai ouvir isso chegando até você. De que nós somos pessoas que não precisamos mais da Bíblia, de que esta Bíblia precisa de ser atualizada, e de que essa Bíblia não é a palavra, mas contém a palavra de Deus. E nessa noite eu queria começar condenando esta palavra, condenando as palavras que foram faladas em relação a isso. Bruno, você está condenando alguém? Não, estou condenando as palavras, porque Jesus é a palavra revelada. Eu tenho experiências com Deus. Se a experiência que você tem com Deus, ela vai contra a palavra, não é Deus quem te deu essa experiência. Baseie a sua Bíblia, baseie a sua vida, norteado pelo que a Bíblia está falando. Não abra mão da palavra de Deus. Esta palavra, sim, ela é adorada por nós, não por causa do papel, mas por causa do Deus que se revela nesta palavra. Nós adoramos a Deus quando nós lemos a Bíblia e o obedecemos. Se você me ama e obedece os meus mandamentos, eu habito em vocês, assim diz Jesus. Amém? Por isso que eu busco sempre trazer os textos do Velho Testamento, os quais eu amo ler, mas eu gosto de fechar sempre com alguma coisa do Novo Testamento. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te peço que o Senhor instrua a minha vida, de acordo com a tua palavra, que eu possa falar aquilo que está no seu coração, para este povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é sobre o que o Salmo 24 diz sobre adoração. Creio que é um salmo que todos nós conhecemos. Se você nunca o ouviu, quando nós o lemos, você vai se identificar com uma canção ou com o salmo em si. Depois eu vou trazer a história de 2 reis, e nessa história de 2 reis, eu quero mostrar para vocês
e tentar ligar o que o Salmo 24 diz e o que esses reis fizeram sobre a adoração, sobre entrar na presença de Deus e sobre ali permanecer. E nós vamos fechar, entrando, entendendo e permanecendo, trazendo a figura de Jesus e aquele momento em que ele esteve com aquela mulher no poço. Amém? Vamos lá então, vamos ler o Salmo 24, vamos mostrar o que o Salmo 24 fala, dos versículos 3 ao versículo 6, diz assim, na tela vai estar para vocês aí o Salmo: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre a ídolos, não jura por deuses falsos, esse receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Vou ler de novo, a primeira parte. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Quem poderá subir e quem poderá permanecer? Eu trouxe uma citação de um homem chamado Tom Coelho. Não é o nosso Tom aqui, amado, mas ele é Coelho. E o Tom Coelho, ele traz uma frase que eu sempre ouvi, mas eu nunca soube que era dele, que está na caixinha marrom ali. Diz assim, olha: o mais difícil não é chegar ao topo, mas permanecer lá. Tom Coelho é um homem que ele já faleceu, ele era um considerado, um renomeado palestrante brasileiro, que foi eleito 2 vezes no prêmio Top of Mind de RH, dentre os palestrantes mais reconhecidos e requisitados do país. Esse homem já faleceu, eu sempre ouvi essa frase, mas eu nunca soube que era dele. Então hoje eu trouxe para a gente poder conhecer o dono da frase. Se você já ouviu essa frase é desse homem. Este homem foi um homem reconhecido e ele falou uma coisa que, sabendo ou não, é bíblico. Porque entrar é uma coisa, permanecer é outra. O processo para você conseguir ser destaque na sua área de atuação, o processo para você ser destaque naquilo que você está fazendo, seja um hobby, seja um campeonato, seja uma corrida, pessoas que correm aqui, o processo para você conseguir chegar ao primeiro lugar é um processo. Para você permanecer, continuar ganhando sempre o primeiro lugar, continuar sendo sempre o top de vendas, continuar sendo sempre a escolha do seu cliente, é um outro processo. Muitas pessoas conseguem chegar, mas muitos poucos conseguem permanecer. Quando este homem ele trouxe essa frase e ele dava as palestras, a palestra dele era para empresas que um dia já conseguiram ser líderes de mercado, mas que por algum motivo elas perderam o primeiro lugar e deixaram com que a concorrência alcançasse esse primeiro lugar. E esse processo de você alcançar o primeiro lugar e não permanecer e ficar correndo atrás do primeiro lugar, para sempre estar no primeiro lugar, é desgastante, gente. Se você for observar a vida, por exemplo, de atletas de alto nível, o que esses homens fazem para continuar sendo sempre a bola de ouro, sendo sempre o primeiro, o jogador mais reconhecido, ganhando seus prêmios, é um processo exaustivo e cansativo. Por isso que se diz que homens, jogadores, jogadoras, mulheres que atingem a faixa de 40 anos, eles já estão próximos à aposentadoria no ramo do esporte, porque o desgaste para permanecer no primeiro lugar é difícil. Entrar é um processo, permanecer é outro. Eu, por sorte, posso ganhar o primeiro lugar, por exemplo, num jogo de boliche. Mas depois da segunda rodada do boliche, eu permanecer no primeiro lugar é mais difícil. Isso é fato verídico na minha vida. Certa vez eu fui jogar boliche com uns amigos meus do trabalho, e aí, não sei porquê, mas eu ganhei. Eu joguei, eu fazia strike, eu era maravilhoso. E aí depois falou, vamos jogar mais uma. Eu falei, vamos jogar mais uma. Aí na segunda eu fui terrível, e as pessoas perguntaram para mim, mas cara, o que acontece? Eu falei, acontece que ganhar uma vez é fácil, agora ganhar a segunda, eu não sei, porque eu não sei nem como que eu ganhei a primeira. Entrar é uma coisa, permanecer é outra. Existem algumas pessoas que acreditam que não existem processos para entrar na presença de Deus. Não existe processo quando você está vivendo diante de Deus, porque a cruz, ela é o processo completo. E sim, eu acredito que a cruz é o processo completo. Mas até a nossa alma, ela entender o que a cruz faz, até a nossa alma compreender a plenitude, a centralidade e a unicidade da cruz, é um processo. Não significa que a cruz não é satisfatória, significa que a nossa alma
ela está cheia e contaminada de vários pecados, de que nós precisamos de quebrar paradigmas e fortalezas mentais na nossa vida, para nós entendermos que a cruz é completa, e isso é um processo. Vocês entenderam a diferença? Eu quero declarar para vocês aqui, gente, que a cruz de Cristo é completa, em todos os âmbitos. A cruz de Cristo, ela é capaz de curar, desde ressuscitar o morto, até tirar você de uma depressão. A cruz de Cristo, ela é totalmente e suficientemente satisfatória para tirar todos os seus pecados, as mazelas do seu corpo, as mazelas da sua alma. Bruno, então por que nós não conseguimos alcançar? Porque tudo isso depende de um processo, de você se render à vontade de Deus, e de você entender na sua vida o processo da cruz de Cristo. Entrar exige um processo, permanecer é outra coisa. Salmo 24 diz: quem entra? E quem permanece? Quem entra na presença de Deus? E quem permanece? E ele nos dá 3 pontos. E é sobre esses 3 pontos que eu quero colocar para vocês aí. Então, primeiro ponto são as mãos limpas. Pode passar o próximo slide. As mãos limpas, eu coloquei aqui, para já deixar claro. O que eu entendo como mãos limpas? São atitudes, são entregas, são execuções, são atividades. Mãos, ela fala daquilo que você consegue fazer, daquilo que você consegue produzir. Mãos limpas, fala para nós de tudo o que eu faço, se eu faço para a glória de Deus, buscando ter sempre a sua presença. Você quer entrar, você quer permanecer, você precisa de ter mãos limpas. Tudo aquilo que você vier fazer, você precisa se questionar: eu tenho feito isso para a glória de Deus? Eu tenho feito isso debaixo da vontade e na obediência do Senhor? Eu falo isso em relação a relacionamentos, a casamentos, a negócios, a prazer, a lazer, a vida. Tudo que eu tenho feito e me disposto a fazer é para a glória de Deus. Isso fala de mãos limpas. Coração puro, eu coloquei aqui, fala de intenções, pensamentos, decisões. E a pergunta é: em tudo que penso, agradar a Deus está no centro dos meus pensamentos? Eu posso andar junto com o Tom, eu posso andar junto com o Mateus, eu posso andar até mesmo junto com a minha esposa, e ela pode fazer diversas coisas, nas quais eu olho e falo: olha, tudo que minha esposa tem feito, ela tem feito para a glória de Deus, mas o coração dela é somente o Espírito quem conhece. Coração puro diz de que todas as minhas intenções e todos os meus pensamentos, eles colocam Cristo no centro. Eu só tenho uma palavra para pregar. Eu só vou pregar esta palavra até o final da minha vida. E se necessário for, morrerei por essa palavra. É de que tudo tem a ver com a cruz de Cristo. Seus atos, suas mãos, elas são santas quando tudo o que você faz é para elevar na sua vida a cruz de Cristo. A sua mente limpa é quando seus pensamentos, os seus incentivos, os seus desejos, todos eles estão centrados em trazer a cruz de Cristo manifesta na sua vida. E a busca de ídolos, como diz lá, que não busca ídolos, ela fala daquilo que é o seu suporte, a sua força, a sua confiança. A pergunta que a gente põe aqui é: Deus é a minha única fonte de força, de sustento, e eu dependo somente dEle? Será que quando nós mergulharmos nesse lugar profundo, onde não vai ter luz, a quem será que o nosso coração vai recorrer? Falávamos sobre as águas que nós vimos na intercessão, mas as águas, elas, como a Tamires disse, elas falam de um lugar mais fundo onde nós temos que entrar. O profeta Jeremias, se eu não me engano, fala sobre isso, de lugares mais fundos onde ele tinha medo de entrar. E muitas vezes nós não conseguimos ir mais fundo no que Deus quer fazer, porque simplesmente nós temos medo. E o medo, ele não é nada mais, nada menos do que uma idolatria. Porque você prefere confiar em algo que você consegue controlar do que confiar em Deus. Todas as vezes em que eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, isso chama-se ídolo, e é idolatria. Quando o seu medo te impede de ir mais fundo por Deus, ir mais fundo para Deus, experimentar mais de Deus, você está sendo idólatra. Olha que interessante. E você não tem imagem em casa, não reza o terço e não faz o sinal da cruz. E você é idólatra. Porque a idolatria, ela tem a ver com você colocar no lugar de Deus qualquer coisa que não seja Deus. Vou dar um exemplo sobre essa questão de ir mais fundo. Vou trazer isso em relação à questão de buscar ídolos. Porque isso é o que nós entendemos hoje.
Nós falamos de mãos limpas, nós falamos das suas atitudes, daquilo que você faz glorificar a Deus, nós falamos de coração puro, que são todas as suas intenções, todos os seus pensamentos voltados para Deus. Ok, meu coração ele está voltado para Deus, eu quero glorificar a Jesus, eu busco fazer aquilo que agrada a Jesus, mas quando eu sou confrontado, por exemplo, pelo medo, eu prefiro dar desculpas do que confiar em Deus. Eu vou te dar um exemplo de desculpas que você pode dar para não ir mais fundo na presença de Deus. Uma das desculpas é, todas as vezes em que eu busco ir mais fundo na presença de Deus, eu começo a enfrentar problemas dentro da minha casa. Todas as vezes que eu começo a ir mais fundo na presença de Deus, eu começo a ficar irritado. Todas as vezes que eu começo a ir mais fundo na presença de Deus, eu começo a ter problemas na igreja. E eu quero lhe dizer que tudo isso é para saber de quem você depende. Porque se eu depender do ânimo da minha esposa para continuar buscando a Deus, a minha esposa é meu ídolo, e não a presença dele. Mateus 6,6, ela diz assim, vamos lá, vocês falam junto comigo. Quando você for buscar a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua, e ore a Deus que está no céu, porque o teu Pai que está no céu, Ele te vê. Só que a Bíblia não garante que você vai ver a Deus. Ela garante que Deus vai te ver, mas não você vai ver a Deus. Todas as vezes em que eu entro no meu quarto com um único e simples vontade de ver a Deus, eu transformo o meu quarto em um ídolo. É uma magia que eu faço para Deus aparecer. E a Bíblia não fala que Deus vai aparecer. A Bíblia fala que Deus vai te ver. Isso basta. Será que uma experiência almática, ela tem sido aquilo que tem te movido a buscar a Deus? Se sim, a tua experiência almática é o teu ídolo. Quem entra na presença de Deus? Quem faz, quem sente e quem depende totalmente de Deus. Quem faz aquilo centrado na vontade de Deus. Quem depende totalmente de ver a Jesus, ou depende, os seus sentimentos estão focados em Jesus. E quem baseia a sua vida na confiança de que Ele é Deus. E se Deus fizer? E se Ele não fizer? E se a porta abrir? Mas se fechar? Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele vai ser Deus. Ele vai ser Deus. Mãos limpas, coração puro, e não depender de ídolos. Por isso que entrar é uma coisa, e permanecer é outra coisa. Vamos lá, não levante as mãos para você não passar vergonha, porque eu também não levantarei. Mas quantas vezes você passou períodos de adoração, de busca a Deus, onde você sentia a presença de Deus, e depois de um certo período, isso se esfriou no seu coração, e você duvidou se aquilo que você experimentou quando você entrou, era de fato verdade? Quantos de nós, se não todos, experimentamos a presença de Deus, entramos na presença de Deus, começamos a fazer sala de oração, começamos a fazer as coisas no hangar acontecendo, e tem acontecido, e ali a presença de Deus, ela está se movimentando. Deus, Ele está te dando uma degustação de como Ele é Deus. Ele está trazendo leite para os filhos que estão sedentos. Mas vai existir um momento em que nós temos que permanecer, e é onde Deus vai começar a nos tratar como os filhos maduros. Se a minha dependência de sentir a Deus é aquilo que me faz buscar a Deus, a minha idolatria está nos meus sentimentos. Os meus sentimentos são os meus ídolos. Primeira parte, ok? Vamos declarar? Tudo que eu faço, declare comigo. Tudo que eu penso, todas as minhas fontes de força, são dele, por ele e para ele. Agora na conta de 3 vocês vão fazer sozinhos, tá bom? 1, 2, 3. Amém. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, as minhas fontes de força, são de ti, por ti e para ti. Isso é adoração. Entrar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, fala de adoração. Adoração, ela não é um momento de canções. Adoração é um estilo de vida. E o estilo de vida que adora a Deus é um estilo de vida que vive na presença de Deus. Trabalha, produz, casa, namora, viaja, prega na presença dele. Isso é adoração. Não podemos
prostituir o conceito de adoração. E a palavra é essa mesma. Ai, Bruno, a palavra é forte. É forte, gente. A gente não ouve palavras fortes dentro da igreja, aí sai no mundo, ouve as palavras fortes e fica quieto. É prostituir o conceito de adoração quando nós delegamos a adoração para um momento de louvor. É transformar a palavra a adoração a um Deus que é santo em uma coisa momentânea. A adoração é o estilo de vida que entra e permanece na presença dele. Por isso que eu trouxe o Salmo 24, porque isso é adoração, entrar e permanecer. E para você entrar e permanecer, o que você faz, o que você pensa e a sua dependência precisam estar centradas em Deus e em Jesus e na cruz de Cristo. Simples assim. Pregação finalizada. Se você entende isso, nós terminamos a pregação. E aí, o que a gente vai fazer se a gente terminar a pregação agora? A gente vai se ajoelhar e pedir perdão. Não vou fazer isso com vocês, não, fica tranquilo. Porque a gente, se for ajoelhar, dorme. Perdemos o costume, né? Eu não oro ajoelhado, porque se eu ajoelhar, eu durmo. Não, é porque se você ajoelhar, você vai ter que se arrepender, e a gente não quer se arrepender. A nossa alma fala, dorme que é melhor. Nós não vamos terminar a pregação agora, nós vamos para os reis. Mas a pregação é essa. A adoração não é uma canção que a Tamires se esguela para que vocês possam sentir alguma coisa. Isso não é adoração. Isso é misericórdia e compaixão. A adoração, imagine comigo. Imagine Deise. A Deise é uma mulher que entra na presença de Deus, vive na presença de Deus. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, na presença de Deus, queimando na presença de Deus, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, ela enfrenta as situações da vida dela, ela tem que resolver coisas com os filhos dela. Ela fala, Deus, eu dependo de Ti, eu não tenho medo, o medo não me domina porque eu dependo de Ti, vai acontecer. Aí a Deise entra aqui no domingo. Você acha que na hora que a Deise abrir a boca para cantar uma canção, tem a ver com a canção que a Tamires vai estar cantando? Não, tem a ver com aquilo que vai sair da vida dela, porque ela passou a semana inteira dependendo da presença de Deus. Ela é uma adoradora. Imagina se o que eu falei da vida da Deise se aplica para toda essa igreja. Meus irmãos, se nós fizermos isso, na hora em que nós chegarmos aqui no domingo, nós não vamos precisar de nada disso para adorar a Deus. Porque ali, quando nós começarmos a abraçar, a abençoar, a amar, nós vamos começar a manifestar a vida e a cruz de Cristo, e isso vai começar a gerar um avivamento na nossa vida. Avivamento não tem a ver com a gente ter mais, com a gente ser mais, com a gente brilhar, com a gente ter um presidente assim, uma congregação assim, não. Ela tem a ver com a gente estar tão consciente de que nós precisamos de entrar e permanecer na presença de Deus, de que isso vai ser comum. De que o Deus que habita em mim encontra o Deus que habita em você, e é o mesmo Deus que está nessa palavra. E nós só vamos nos ajuntar para o quê? Para nós vermos e darmos a oportunidade para as pessoas que estarem passando por aqui entrarem e se arrependerem dos seus pecados. Sexta-feira isso aconteceu, foi tão lindo. Uma pessoa que a gente não conhecia chegou na porta e falou, cara, eu quero voltar para Jesus, eu não consigo voltar para Jesus, ora para mim. Eu falei, meu Deus, quando isso acontece? Na porta da igreja, eu quero voltar para Jesus, e não consigo, ora por mim porque eu quero voltar. Sem apelo, sem nada, esse homem sentiu alguma coisa, e eu ouso dizer que eu estou longe de ser um homem que entra e permanece na presença de Deus, porque eu sou um homem falho, pecador, cujas minhas obras, elas não glorificam todas a Deus, os meus pensamentos, eles fogem, e na hora do vamos ver, eu busco outros ídolos, a gente precisa ser claro e concreto nas nossas palavras, a gente precisa de ser real nas nossas palavras. Chega um tempo que a gente prega para meninos, para crianças, mas a gente não é mais criança. A gente tem que fazer a diferença. Nós somos uma igreja de vanguarda. Por que não começar em nós então? Por que não nós nos dedicarmos e falarmos, Senhor, eu não vou entrar, eu vou permanecer. E não tem a ver com música, tem a ver com as minhas mãos santas. Tem a ver com o meu coração limpo. E tem a ver, Senhor, com eu depender de Ti, não importa. Porque eu não quero ver-Te, eu quero ser visto por Ti. Eu não tenho a necessidade de ver-Te, eu quero ser visto por Ti. Ousado. Existe uma canção que toca o meu coração e que ela diz assim: eu não quero os Teus milagres, eu não quero o Teu maná, eu não quero vinho novo, eu não quero pão e peixe, eu não quero vinho novo. Deixa isso para o povo. Eu quero você perto de mim.
Relacionamento com Deus é uma vida de adoração. Relacionamento com Deus é você entrar e permanecer na presença dEle, mesmo quando tudo do lado de fora está dizendo, não há solução, não há salvação. Como cresceram os meus inimigos? Muitos se levantam contra mim, mas o Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha, o meu escudo, Ele é a minha salvação, eu creio nele. Somos uma igreja de vanguarda. Por que não começar em nós? Por que não nós? É tão difícil assim. Seguimos o Salmo 24. 2 Reis. Vamos lá. Senão é um passo. Eu coloquei aí. Pode passar, meu irmão. Eu coloquei aí algumas questões sobre 2 Reis. E eu quero trazer para vocês de uma forma bem rápida e prática. O que o rei Ezequias e o que o rei Josias fizeram. Eu considero que o rei Ezequias e o rei Josias, rei Ezequias, ele foi o bisavô do rei Josias. Depois que Davi, ele morre, deixa Salomão no seu trono, Salomão, ele reina, e reina de acordo com a vontade de Deus. Considera-se historicamente que Salomão, ele não terminou a sua vida na melhor forma, ele não terminou adorando somente a Deus, ele terminou adorando a outros deuses devido aos casamentos, e muitos casamentos, a um problema de alma que Salomão tinha, uma necessidade de comprovar que ele era homem, e uma necessidade de obter mulheres, porque ele tinha um buraco na sua alma. Um dia eu quero pregar sobre isso, eu entendi algo que está na vida de Salomão, e que eu acho que ataca muitos de nós, por isso que nós buscamos em outras fontes. E depois de Salomão, o reino se divide, e 10 tribos elas vão, se eu não me engano são 10 ou 11 tribos que elas vão, e ficam como chamados como Israel, e a tribo de Judá, ela fica como um remanescente de Davi. A tribo de Judá, ela tinha um rei, e todas as outras tribos, elas tinham outro rei. Ezequias e Josias, eles eram os reis de Judá, e eles foram 2 reis que fizeram algo que agradaram ao Senhor. E eu quero ressaltar aqui para você entender quais foram as atitudes que Ezequias e Josias tiveram, que atraíram a presença de Deus, que fizeram com que eles pudessem ser considerados homens que entravam na presença de Deus. Vamos lá para Ezequias. Tudo que nós vamos falar aqui, ela vai estar pautado em 2 Crônicas de 29 até 35, eu não vou passar tudo isso, mas eu vou colocar alguns tópicos aqui. Então, em primeiro lugar, rei Ezequias. Bom, Ezequias, ele foi filho de Acás, rei de Judá, e Acás, ele não adorou o Senhor. Então, Ezequias, ele vem de uma família cujo pai, ele pisou na bola e ele não adorava o Senhor. Era sempre assim. Alguns reis entravam e faziam coisas erradas. Nesse caso, Acás, ele adorou a Moloque, ele fez o seu filho passar pelo fogo. A Bíblia diz isso. Mas Ezequias, no primeiro mês do seu reinado, e no primeiro ano, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ele convocou os sacerdotes e levitas e determinou que a entrega do seu reinado seria uma aliança com o Senhor e afastar a ira do Senhor de Judá. Ezequias, no primeiro mês do seu reinado, ele declara, eu vou fazer uma aliança e eu vou abrir as portas do templo. E essa aliança é que eu quero que Deus, ele afaste de nós a sua ira. Porque Deus, ele aplicava sobre o povo de Judá a ira, porque o povo sempre se afastava de Deus. Ia e fazia os piores pecados possíveis. Eles não pisavam assim na bola de vez em quando, sabe? Tipo assim, mandavam nudes no WhatsApp. Não, eles traíam mesmo, matava, sacrificava. Era pecado assim, vamos, né, para a gente entender. Era um pecado assim muito feio. E aí, a ira de Deus estava sobre o povo de Judá. Ezequias, quando ele entra no primeiro mês, ele declara e ele define que ele vai reabrir as portas. Isso está lá em 2 Crônicas 29, de 3 a 11. Olha o que ele diz ali: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor a Deus, dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e fez deles objeto de espanto, horror, zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, lhe servirem para ministrarem diante dele. Ele abre as portas de novo. Ele abre as portas de novo. E se você for fazer um comparativo ali com o Salmo 24, no final do Salmo 24, vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ezequias, ele entende que ele precisa de manter as portas do templo abertas, para que possa existir ali um lugar onde as pessoas possam entrar na presença de Deus, possam ter acesso à presença de Deus. Todas as vezes em que no Velho Testamento é falado de templo, não quando está na parte de Moisés, que Moisés não existia templo, existiam tendas, mas depois quando Davi, através de Salomão, ele constrói um templo ali, Deus fala, eu vou habitar aqui, é aqui que eu vou estar. Então quando Ezequias ele define, cara, o meu reino vai ser um reino onde eu vou abrir as portas, eu vou retirar tudo, eu vou afastar a ira de Deus. Ele está estabelecendo ali um lugar de adoração. Vamos para frente. O rei Ezequias, ele identifica e condena a adoração em busca de outros deuses. Ele condena a idolatria. Ele reafirma a identidade e a função dos sacerdotes. Ele declara que os sacerdotes tinham que fazer. Então ele declara e fala para os sacerdotes, olha, a intenção de vocês e a ação de vocês, para que o templo esteja aberto, tem que ser assim. Ele faz 4 coisas com os sacerdotes. Ele pede para os sacerdotes purificarem o altar, retomarem os sacrifícios pelo pecado, retomarem a adoração dos levitas e retomarem os sacrifícios de gratidão. Pessoal, pode passar que a gente já está lá na frente. Mais uma, querido. Aí. Ele faz essas 4 coisas. Ele purifica o altar, ele retoma os sacrifícios pelo pecado, ele retoma a adoração dos levitas, e ele retoma o sacrifício de gratidão. Ezequias, ele não somente decide abrir a porta, mas ele também faz toda uma limpeza, e ele chama os sacerdotes e levitas e fala, vocês precisam de que o coração de vocês e as obras de vocês, elas façam com que a gente torne este lugar um lugar onde a presença de Deus habite. Mãos limpas e coração puro e sem ídolos. Ele remove todos os altares idólatras e ele usa a vida dos sacerdotes e a vida dos levitas para que os sacerdotes e os levitas, através dos seus corações e através das suas mãos, eles possam fazer com que aquele local fosse de novo um local de habitação do Senhor. O rei Ezequias fez isso durante seu reinado. Próximo slide. E olha que interessante. Ele retoma a celebração da Páscoa, convidando não somente o reino de Judá, mas ele convida todo Israel, e todo Israel volta para celebrar a Páscoa junto com ele. Sacerdotes, os levitas, isso está no texto, tá? Ficam envergonhados pela falta de consagração, e eles trazem holocausto de purificação durante a festa da Páscoa, porque o rei Ezequias, ele entende, ele acessa que quando ele abre a porta do templo, quando ele abre para que o templo de novo fosse um lugar habitado pela presença de Deus, ele consegue enxergar alguma coisa que vai acontecer lá no futuro. Por isso que ele fala, nós temos que celebrar a Páscoa, porque não existe presença de Deus sem o sacrifício de Jesus. Quando ele abre as portas do templo, e ele entende que a ira de Deus ela está sendo retirada, porque ele está restaurando o templo de Deus, ele começa e ele institui a Páscoa novamente, porque ele entende que precisa de existir um cordeiro imolado, para que a presença de Deus permaneça. O rei Ezequias fez isso. Mas foi somente uma coincidência. Não foi coincidência. Eles não celebravam mais a Páscoa. Eles pararam, eles não obedeceram mais a Deus. Olha como o povo de Judá era cabeçudo. Eles pararam de obedecer o que Deus tinha feito. A gente não faz isso não. É só o povo de Judá que fazia. Mas eles pararam de obedecer. E aí o rei Ezequias, quando ele abre de novo as portas, restaura o que os sacerdotes fazem. Reconsagra os sacerdotes, ao ponto dos sacerdotes e levitas ficarem envergonhados. Ele estabelece de novo e ele fala assim, nós vamos celebrar a Páscoa. O rei Ezequias, ele entende, ele alcança algo que nós vamos alcançar daqui a algumas semanas, de que para que nós possamos permanecer na presença de Deus, é necessário que a gente tenha o foco no sacrifício de Jesus. Ele estabelece de novo a presença de Deus quando ele celebra a Páscoa. O cordeiro precisa ser imolado para que exista permanência na presença de Deus. Não existe presença de Deus sem sacrifício. Não existe presença de Deus se nós tirarmos a cruz de Jesus do centro. O rei Ezequias alcançou isso. O rei Ezequias fez todos os trabalhos do templo, retirou os ídolos, restaurou a função sacerdotal, restaurou a função levítica. O pessoal vinha aqui na banda para tocar de novo. Mas ele falou assim, ok, tudo isso, mas nós precisamos celebrar a Páscoa. Nós precisamos de imolar o cordeiro. Porque tudo isso vai ser em vão, se não existir o sacrifício do cordeiro. Celebram a Páscoa, celebram a libertação. Depois disso, eles decidiram prolongar a festa por mais 7 dias. Eles gostaram tanto que eles fizeram 7 dias, mais 7 dias. Foi uma Páscoa enorme.
Depois os próprios israelitas, depois de celebrarem a Páscoa, eles mesmos saíram e começaram a despedaçar os altares pagãos, tirarem os ídolos da sua vida, porque quando você experimenta a presença de Deus, ela te satisfaz. Você não precisa lutar contra o pecado, você precisa amar a Deus mais do que tudo nesse mundo. E aí você vai chegar e falar assim, eu quero te oferecer isso para você pecar. Você fala, cara, eu não preciso porque eu estou satisfeito. Quando eles experimentaram na Páscoa, o cordeiro sacrificado, o poder da libertação, o sangue do cordeiro que os libertou, eles mesmos saíram e eles mesmos derrubaram os altares. Eles não ficavam mais cansando os pastores, eles não ficaram mais pedindo oração, deixaram de ser crentes 6 horas. Conhece crente 6 horas? 6 horas por mim? Mas 6 horas por mim? Mas toma uma atitude na sua vida. O cordeiro já morreu, sai daqui e derruba os altares da sua vida. Eles mesmos faziam isso. Ele vive depois disso uma vitória sobrenatural. Se vocês não lembram, foi uma vitória contra Senaqueribe. Senaqueribe começou a vir depois disso encher a cabeça dele. Esse homem, ele poderia voltar para os seus ídolos, mas o que ele prefere fazer, está escrito lá no próximo slide. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, porque conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que Ezequias, rei de Judá, disse. Próximo slide. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo e matou todos os homens de combate, todos os líderes oficiais de acampamento do rei, de forma que esse se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, esse mesmo rei, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Ezequias colocou no primeiro dia do primeiro mês do seu reinado que ele ia abrir as portas do templo. Ele restaura a posição do levita, a posição do sacerdote. Rei, sacerdote e levita, trabalhando juntos para manter a porta da casa de Deus aberta. E trazendo a celebração da Páscoa para selar aquilo, para dizer, este lugar é um lugar onde habita a presença de Deus, porque aqui existe um cordeiro imolado, aqui existe um sangue derramado, aqui existe alguém que pagou o preço da minha libertação. No momento em que ele é provado, e tende a buscar outros lugares, ele busca a presença de Deus, e Deus faz algo sobrenatural, mata os seus inimigos, e o seu inimigo, na hora que volta para adorar o seu Deus, é matado pelos seus filhos. Uau, que tremendo! Que coisa tremenda. Vocês não estão suando, mas eu estou molhado aqui. Vocês conseguem entender isso? Conseguem ver o que Ezequias fez? Olha que fase da vida de Ezequias. Olha que tremendo esse homem abrindo e trazendo de novo a presença de Deus. Acesso à presença de Deus. Acesso para você entrar no santo lugar, mãos limpas, coração puro, sem ídolos. Que tremendo. O templo estava restaurado. Próximo slide. As portas estavam abertas. O cordeiro foi imolado. A libertação foi celebrada. Jesus estava ali. O cordeiro estava ali. Experimentamos a fidelidade de Deus. Subiu. Entrou. Quem entrará? Ezequias entrou. Próximo slide. Mas, e para permanecer? E aí Ezequias nos ensina também. 2 Crônicas, capítulo 32, de versículo 24 a 26. Naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Ezequias, porém, tornou-se. Vai, gente, fala, tornou-se. Fala de novo. Orgulhoso. Pecado tem nome. Tornou-se. Se fosse para falar assim, quem quer R$1.000? Amém? Tem medo de falar orgulhoso, ficar orgulhoso? Não precisa, meu querido. Você já é orgulhoso sem falar. Fique em paz. Todos nós sofremos desse mal. Tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Bruno, agora você forçou. Ezequias fez tudo. Você deu uma empolgação. Você suou aí na frente para contar o que Ezequias disse. Você trouxe com tanta ênfase. Olha tudo o que Ezequias fez.
só por causa do orgulho atraiu a ira de Deus? Só por causa de um orgulhinho. Orgulhinho. Tem água aqui, não tem água aqui? A água aqui está pura, né, minha irmã? Você me deu água limpa, né? Tá bom. Eu vou pegar nessa água pura 10 ml, não, 10 não, 5 ml de cocô, tá bom? E vou colocar aqui. E vou dar para você beber. Você bebe? Mas é só um cocôzinho. Ah, gente, é só um cocôzinho, nem vai ver. Cocôzinho. Se você, pecador, que tem uma linha de juízo humana, não bebe uma água que está com um pouquinho de cocô, um Deus que Ele é santo, 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 acima de todas as coisas, Ele não compactua com orgulho. Pare de tratar Deus como se Ele fosse um homem frouxo. A justiça de Deus é diferente da sua justiça. Não é por causa de um orgulhinho, é porque o orgulho, ele não compactua com Deus. Quando entra o orgulho, a presença de Deus se esvai. Existe um processo para entrar. Existe um processo para permanecer. Vocês acharam que eu estava só fazendo um teatrinho de, né? Existe um processo para entrar. E existe um processo para permanecer. O que diz a palavra orgulho? Próximo slide. O que é orgulho, então? O orgulho, de acordo com o dicionário, é a manifestação de autoapreço ou conceito em que alguém se tem. Eu tenho um apreço por mim mesmo. Eu sou bom pacas. Eu mando bem. Cara, olha o que eu fiz com o templo. Eu abri as portas. Mano, eu mandei bem pra caramba. Eu abri as portas, coloquei todo mundo para orar. Fiz a Páscoa. Era para ser 7 dias? Foi 14, velho. Mano, mandei bem, regacei, rabacei, era canta, lava cheia. Não, eu vou até... o cara é espiritual. Mandei bem pra caramba. Cara, sou o cara. Não, e outra, veio a guerra, nós oramos. Cara, nem tivemos, porque Deus arrebentou com o cara lá, depois ele ainda voltou, os filhos mataram, se deu mal. Mano, eu sou o cara. Segundo tópico, é uma soberba ridícula. Não sou eu que estou falando, é o dicionário. Daqui a pouco eles vão mudar o dicionário também, tá? Procura hoje orgulho no Google. Só coloca orgulho. Não vai aparecer mais isso. Vai aparecer outra coisa. Vai aparecer uma coisa tão bonita, tão colorida. Não existe santidade e nem presença de Deus no mês do orgulho. Não existe. Nós amamos, mas não existe. Porque quando o orgulho aparece, Deus desaparece. É isso. A gente se alimenta daquilo que nós fazemos. E nós esquecemos que tudo que nós fazemos é porque Ele faz em nós. Suas mãos, o seu coração e a sua dependência. Quanto mais eu olho para mim mesmo, menos eu olho para Deus. O orgulho acontece quando eu olho mais para mim do que para Deus. E quando eu me vejo e Deus não me vê mais. Sabe por quê? Porque daí você vai entrar no seu quarto, Mateus 6,6, não para Deus te ver mais, mas é para você mostrar para Deus o quão bom você é. Mas há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É isso que Ele vai procurar no teu quarto. É um pouquinho de orgulho só, gente. É um pouquinho só. Mas Deus não compactua. Provérbios 16, 18, 20 fala sobre isso. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos com os orgulhosos. Quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O orgulho acontece quando você para de confiar em Deus, quando você começa a contar as bênçãos. É legal você contar as bênçãos, mas Davi, certa vez, ele quis contar o povo para ele ver quão bom ele era. Sabe o que aconteceu? Deus mandou uma peste que quase matou todo mundo. E Davi falou, meu Deus, eu me arrependo. Mas por quê? Você só queria contar. Não, ele não queria contar. Ele queria se encher de orgulho por aquilo que Deus fez, para que ele pudesse contar. Ele falou, mas Deus só fez porque eu também estava ali, né, Deus? O Senhor escolheu um bom partido, né? Que se fosse o Tom, não ia sair tão bom assim, Senhor. Mas já que o Senhor me escolheu, glórias a Ti. Mas que eu participei, eu participei. Esquece. Orgulho. Orgulho Deus não compactua.
Ezequias se encheu demais e esqueceu de olhar para Deus. Orgulho é um pecado que desfigura o seu caráter e te transforma em alguém de quem Deus vira o rosto. Deus não olha para o orgulhoso. O próximo slide fala isso. Está escrito lá: contudo, as suas maldades separam você de seu Deus, seus pecados esconderam de você o rosto dele, por isso ele não te ouvirá. Isso está escrito lá em Isaías. Não é 2 Crônicas, é Isaías capítulo 8. Deus vira o rosto, ele não olha para o orgulhoso. Entrar é uma coisa, permanecer é outra. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz. Se afasta de mim porque eu não te conheço, filho do diabo. Entrar é uma coisa, permanecer é outra. Pode entrar todo mundo, mas só vai permanecer aquele que não tem orgulho no coração. Lembra da parábola? Jesus chama, fala assim: olha, um homem foi dar um banquete, convidou, vem cá, Jaque, vem para a minha festa, convidou os reis, os sacerdotes. Nossa, não posso. Vai agora pelas ruas, convida outras pessoas, também não quiseram vir. Aí falou assim: agora sai, agarra as pessoas pelo colarinho e traz para essa festa. E todos entraram. Só que depois, no momento da festa, o rei chega, e ele começa a olhar as vestes. Por que você está com essa veste? Por que você está veste? Porque todos entram. Mas permanecer demanda santidade, mãos limpas, coração puro e quebra de idolatria. O rei Ezequias começou bem, mas através do seu orgulho ele sujou de novo suas mãos. Ele despurificou o seu coração, se existe essa palavra, e colocou a si mesmo como seu ídolo. Assim como o seu bisneto, pode passar, rei Josias, e nós vamos passar o rei Josias e entrar em Jesus, para a gente firmar. Josias fez a mesma coisa, gente. Josias, quando ele assumiu o trono da mesma forma. Ele andou nos caminhos do Senhor, reconstruiu os altares, pode passar, que o seu pai e seu avô tinham destruídos, derrubou os altares idólatras. Ao ouvir as palavras do livro da lei, ele se quebrantou, clamou para que Deus aplacasse a ira do seu povo, fez uma aliança pública com Deus. Se você for ver, lá no livro de Crônicas, no capítulo 39, 31, ele tomou o seu lugar na presença do Senhor, fez uma aliança com Deus, se comprometendo a seguir o Senhor, a obedecer de todo o coração, de toda a sua alma, os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Josias também celebrou a Páscoa, fez a mesma coisa que o seu bisavô. Ele celebrou também a Páscoa. Quando ele restaura a lei, ele vai e celebra a Páscoa. Gente, a gente não está brincando de fazer janta aqui. Nós estamos trazendo um marco eterno para dizer o seguinte: nós vamos caminhando, mas se não existir um ponto na nossa vida, onde existe a nossa vida antes e depois de Jesus, nós não temos como permanecer, porque é Ele quem traz a nossa salvação. É por Ele, é para Ele. Josias entende de novo e ele celebra também a Páscoa. Porém, ele morre devido ao seu orgulho. Como é que ele morre? É o que está escrito no versículo 20 e 23 de 2 Crônicas 35. Depois de tudo que Josias fez, e depois de pôr o templo em ordem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: o que você tem contra mim, ó rei? Dessa vez eu não estou atacando você, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de se opor a Deus que está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentar, tomou uma flechada e morreu. Morre de um jeito extremamente pobre, porque ele se achou melhor do que alguém que já tinha ouvido a Deus. Ele não volta atrás e ele se disfarça. Olha o princípio, veja o princípio. Não adianta você fazer tudo e na hora em que você é confrontado pelas coisas da vida ou por alguém que fala: cara, acredito que esse caminho que você está tomando não é um caminho que segue a Deus. Se você não para arrazoar isso e ver se o que a pessoa está fazendo, você vai ter que continuar se disfarçando. Você vai ter que continuar se disfarçando. E na presença de Deus, só serve corações quebrantados e contritos, desnudos na presença dEle. Salmo 139, antes que eu nascesse, o Senhor já me conhecia. Ele me conhece no ventre. Não existe disfarce. Todas as pessoas que vestem uma capa de santidade, de bondade, e não são santas e não são boas, são pessoas orgulhosas. Orgulho se disfarça. Todos os que se disfarçam são orgulhosos.
Então eu queria lhe fazer uma convocação, que está no próximo slide. Reis, levitas e sacerdotes, eliminem de vocês o orgulho. Saiam deste culto de hoje, eliminando de vocês o orgulho. Reis, levitas e sacerdotes. São as 3 pessoas citadas nesses 2 reis, que se voltaram para o Senhor, que se voltaram para entrar na presença do Senhor, mas por causa da decisão de um rei, por causa de orgulho de reis, levitas e sacerdotes, filhos e bisnetos, se deram mal. Você quer mudar a sua igreja? Você quer mudar a sua casa? Você quer mudar a sua geração? Você quer ser conhecido como um homem e uma mulher de Deus que entraram na presença de Deus e permaneceram na presença de Deus pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos? Elimina o orgulho da sua vida. Mãos santas, coração limpo e uma mente que só adora ao Senhor, mas trabalhe todos os dias na presença do Senhor. É de ti que eu dependo, é de ti que eu dependo, é de ti que vem a minha força. O Senhor é minha fonte de vida. Quem sou eu sem o Senhor? Quem sou eu sem a cruz de Cristo? Todos os dias se coloque debaixo daquela porta que existe o sangue e fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou protegido porque existe um sangue sobre a minha cabeça. Não é o meu sangue, não é o meu esforço, não é a minha vida, não é o que eu faço, não é o meu dinheiro, não é a minha capacidade, não é o Senhor, porque eu não posso permitir com que o orgulho entre em mim, porque o Senhor não vai tomar nem mais uma gota da minha vida, se existir uma gota de orgulho em mim. Entrar é uma coisa, permanecer é outra. Pessoal do louvor, pode subir. Eu vou ler para vocês, para a gente terminar. João 4, de 13 a 26. Jesus respondeu para aquela mulher que estava no poço: quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. A mulher então lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: então vai, e chama o seu marido e volte. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: falou bem, corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher então disse: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher lhe disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele vai explicar tudo. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Uma mulher que não tinha nada do que se orgulhar, se apresenta para Jesus e o confronta. Recebe de Jesus a revelação de quem Jesus era, o Cordeiro Pascal, aquele Messias que viria. A Bíblia diz que depois que ela recebe essa revelação de que é preciso adorar em espírito e verdade, essa mulher ela não sai para cantar louvores, ela não sai para fazer nada, a não ser para entrar dentro da cidade e falar assim: eu conheci o Messias. E através da vida daquela mulher, uma cidade inteira se converte, porque ela acessou o Cordeiro em espírito e em verdade, quando ela abre mão do seu orgulho e deixa Jesus colocar dentro dela a fonte de água viva, que é Ele próprio. Jesus, aquele Cordeiro Pascal, que Ezequias e Josias celebraram, ele se apresenta para aquela mulher naquela noite, naquele dia, naquele meio-dia, né? Não naquela noite. Ele se apresenta para ela e fala: olha, eu quero que você me dê de beber, entrega para mim tudo que você tem, eu vou te entregar tudo que eu tenho, para que você seja cheia da presença, da revelação de quem eu sou. E através dessa presença, essa mulher, ela fez com que toda uma cidade entrasse na presença de Deus. Porque ela não se preocupou em quem Jesus era, o que ela era, ela simplesmente queria ter a sua sede saciada. Ela queria ver a Jesus. Ela procurava em maridos, em homens, aquilo que só Jesus podia dar. Quando ela compreendeu quem Jesus era, ela entrou na presença dele e fez com que toda uma cidade entrasse. É o exemplo que eu dei da Deise. Se todos nós, de segunda a sexta, mãos limpas, coração puro,
idolatria, entrarmos e permanecermos na presença dEle. Quando nós chegarmos aqui, assim como essa mulher samaritana, essa igreja, ela pode trazer vida para aqueles que estão passando. Nós vamos nos reunir aqui para ver vida se convertendo. Nós vamos nos reunir aqui para celebrar a Jesus junto, mas muito mais do que isso, para nós entendermos a nossa função neste lugar. E eu creio que este bairro, essa cidade pode ser impactada pela sua vida em permanência na presença de Deus. Se aconteceu com a mulher do poço, a qual você e eu consideramos indigna, o que dirá de você? O que dirá de mim? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você vai orar por entrar e permanecer na presença de Deus. Você pode dizer para mim nessa noite: Bruno, eu não entrei, eu não sei nem o que é estar na presença de Deus, eu nunca tive essa oportunidade. Eu não vou fazer um convite que geralmente a gente faz, que é: se você quer aceitar a Jesus, porque a Bíblia ordena que todo homem se converta. Ela não diz que Jesus está te convidando, ela diz que Jesus está te ordenando a entregar a sua vida a Ele. Então eu quero saber se no nosso meio tem alguém aqui que fala: eu não conheço a presença de Deus ainda, mas eu entendo que se Jesus está ordenando, eu quero seguir as ordens de Jesus. Se você está assim, se você quer colocar a sua vida e falar: Senhor, eu entendo que as portas estão abertas e eu posso entrar, você levante suas mãos. Alguém que está do seu lado vai orar por você. Se você já é evangélico, se você já é, mas se você fala: cara, eu preciso de novo entrar neste lugar, nessa presença de Deus, você levanta sua mão, alguém vai orar por você. E a outra oração que eu quero fazer com vocês, e aí cada um de vocês, é em relação a esse orgulho que nós carregamos, que nos impede de permanecer na presença dEle. Você não é tão bom quanto você acha que você é, mas Deus é bom. Deus, Ele é suficientemente bom para entender até que ponto você aguenta passar por isso sem sentir nada. Mas você precisa de decidir hoje, abrir mão desse orgulho idiota que tem lhe contaminado. Sabe, palavras como: isso é injusto, eu não mereço isso. É orgulho. Isso é orgulho. Ah, mas isso é uma injustiça que fizeram. Isso é orgulho. Porque quando você entende que Jesus morreu na cruz por você, sendo santo e você pecador, você entende que a única coisa que você merece é a morte. Deixe o seu orgulho de lado nessa noite. Deixe todo esse orgulho de lado, porque nós não vamos conquistar as nossas famílias, nós não vamos ver a manifestação de Deus, nós não vamos impactar gerações. Se nós continuarmos com esse orgulho, nós não permaneceremos. Como Ezequias e como Josias, nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas que não vão perdurar gerações, que não vão alcançar os nossos filhos, os nossos netos. Se você for ver depois que Josias fez tudo isso, morreu assim, o povo se perdeu, foi levado cativo. Não, nós não precisamos viver isso. Nós não precisamos, porque nós temos o Cordeiro Pascal, porque nós entramos e habitamos na presença dEle, porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite, ele pode entrar e quebrar esse orgulho que te impede de permanecer na presença dEle, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Então você vai fazer essa oração. Se você não consegue fazer essa oração, levante sua mão e fala: alguém vai orar por você. Alguém vai ver a sua mão e vai orar por você, e vai te ajudar e vai te conduzir. Mas você precisa nesta noite de se posicionar. Não é uma palavra boa, não é uma palavra gostosa, vamos dizer assim, mas é uma palavra necessária. É uma palavra que nós precisamos de colocar em prática, mudar, fazer diferente. Não podemos mais continuar assim. O orgulho não pode ser mais parceiro. Nós não podemos mais contaminar as nossas vidas com um pouquinho de orgulho. Uma medida de fermento, ele fermenta a massa toda. Um pouquinho de sal, põe sal na massa toda. Decida nesta noite. Enquanto a equipe de louvor ministra, faça a sua oração. Não saia daqui com os olhos secos. Não saia daqui com a boca fechada. O orgulho, ele é uma das principais causas que impede você de orar. Começamos falando sobre a dificuldade de nós nos ajoelharmos para orar. Nós temos dificuldade porque somos orgulhosos. Porque quando nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, não existe um outro lugar a não ser nós ficarmos prostrados na presença dEle.
pequeno que nós somos. Como um Deus tão grande pode se virar para um homem tão pequeno? Não existe um outro Deus que faz isso. Não existe Shiva, não existe Buda, não existe entidades, não existe forças que são tão grandes que decidiram se tornar homens e estar conosco, porque Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar que se você quer ser grande, seja pequeno. Se você quer ter algo, humilhe-se, lave pés. Reconheça os seus pecados. Não somente entrar, mas permanecer na presença dEle. Pai, nessa noite nos dê coragem para confessarmos os nossos orgulhos, o nosso orgulho diante de Ti. Pai, nos perdoa porque nós somos tão, Senhor, que palavra que eu posso usar, tão idiotas, de acharmos que nós podemos combater com o Senhor e ter paz, podemos discutir com o Senhor e ganhar. Não, Senhor, nós não queremos somente entrar, nós queremos permanecer. Nós queremos, assim como aquela mulher, Senhor, chegar no poço todo estrupiado, arrebentado, mas nos confrontar contigo e falar: Senhor, eu não mereço porque eu tenho 5 ídolos na minha vida, eu não mereço porque eu tenho 5 problemas na minha vida, porque eu tenho dependência de diversas coisas, porque eu dependo de uma alma. Senhor, eu não mereço, mas me dá de beber dessa água, me dá de beber dessa água. Eu quero conhecer o Cristo, eu quero conhecer a verdade, eu quero adorar em espírito, eu não quero mais ter que depender de sentimentos, de uma banda, mas eu quero, Senhor, me entregar por inteiro, me esvaziar por inteiro, Senhor, para que o Senhor seja tudo em mim. Limpa as minhas mãos, dirige as minhas atitudes para Te louvar e para Te engrandecer. Limpa o meu coração, que as intenções do meu coração, elas me atraiam para a Tua presença, e quebra de mim os ídolos, Senhor. Eu não quero nada mais do que o Senhor, eu não quero nada mais do que o Senhor, eu não quero nada mais do que a Tua presença. Lava-me, limpa-me, cura-me. Nesta noite, Senhor, eu coloco o Teu povo diante de Ti. Queremos fazer a diferença. Queremos ser uma igreja reconhecida pela sua humildade, reconhecida, Senhor, pelo seu quebrantamento, reconhecido pela sua servidão, reconhecido, Senhor, por reconhecer o outro como maior do que nós mesmos. Batiza-nos com o espírito de quebrantamento, de graça, de súplica, de humildade. Em nome de Jesus, faça a sua oração. Se precisar, levante sua mão, nós vamos orar por você.